Segundo o tipo de câncer mais frequente entre as mulheres, o câncer de mama corresponde a 22% dos casos registrados todos os anos no Brasil. Com o intuito de promover a prevenção e o tratamento da doença, durante todo o mês de outubro, prédios públicos como a Assembleia Legislativa serão iluminados com a cor rosa. Outubro Rosa, esse é o tema do programa Você Mais Saudável de hoje. Agora nós vamos conhecer um pouco da história da Marie Profit, ela que é empresária e também é praticante da corrida, né? Correto? Sim, isso mesmo. Adoro corrida de aventura em especial. Marie, agora sim, a sua história é uma história de superação. Você foi diagnosticada em 2015 com um câncer mamário, correto? Exatamente. E para você que sempre teve uma vida muito ativa, adepta de hábitos saudáveis, como foi receber esse diagnóstico? Quando você recebe um diagnóstico desse, é claro que é um momento muito difícil, mas é a oportunidade que a gente tem que converter. Então eu aproveitei todo esse período para me motivar e para tentar conscientizar e sensibilizar mais pessoas em como superar isso da melhor forma possível. O programa Você Mais Saudável dessa edição vem lembrar a campanha Outubro Rosa, uma campanha internacional que tem como proposta principal a prevenção e o tratamento ao câncer de mama. Você teve uma atitude muito peculiar no que diz respeito ao diagnóstico da doença, porque você não é que não se abateu, mas usou disso para poder batalhar por essa que é a bandeira do Outubro Rosa, a prevenção? Exatamente. A partir desse momento, do diagnóstico, eu sempre canalizei todas as minhas energias para fazer disso uma força, para conseguir me ajudar, e aí eu recebi a ajuda de muitas pessoas que eu fui convertendo, que eu fui traduzindo em um benefício, acho que para muitas pessoas. Se fala muito, principalmente na atualidade, sobre a questão do empoderamento da mulher. O fato de ser uma região que representa a feminilidade, o câncer de mama, ele traz uma baixa estima também. E você, principalmente nas suas postagens nas redes sociais, sempre utilizou desse empoderamento para encorajar-se e também encorajar outras mulheres? Exatamente, eu sempre mantive a autoestima em alta, eu me arrumava demais para todas as sessões de quimioterapia. Era um desafio, não era fácil todos os dias, mas eu procurei fazer disso um momento em que vamos reunir toda a coragem, um pouquinho do que a mulher gosta, da beleza. A gente vai deslocar a beleza, vamos levá-la para um outro lugar, para um outro acessório, para o sorriso, para encontrar esse empoderamento da mulher, para nos fortalecer. Marie, agora uma parte interessante para as nossas telespectadoras ficarem atentas, os nossos telespectadores também, já que o câncer de mama não é uma exclusividade feminina. É verdade. É a questão do exame periódico, de se consultar um médico periodicamente. Você primeiro teve um diagnóstico de um nódulo benigno e após algum tempo, que é uma possibilidade, esse tumor veio a ser maligno, veio a desenvolver uma malignidade. Por isso é fundamental que as pessoas vá sempre ao médico e façam essas consultas periodicamente? Sim, a consulta periódica tem toda uma rotina do acompanhamento ginecológico e tudo que tem que ser feito para as mulheres a partir de determinada idade, que tem que ser seguido à risca, geralmente começa a partir dos 40 anos. Eu recebi a notícia do primeiro tumor, que ainda não era maligno, há menos de um mês dos meus 40 anos. Então ainda não tinha entrado na rotina e é uma realidade, a gente descuida muito. Então tem a questão do exame periódico, acompanhamento do médico, mas também, e é fundamental para o diagnóstico precoce, que aumenta e muito as chances de cura, é o autoexame mensal das mamas,
que a gente ainda tem muito que aprender sobre como fazer, quando fazer. Tem várias peculiaridades a respeito e isso a gente tem que abordar. Marie, o câncer, ele é atribuído constantemente à questão da hereditariedade, mas esse não é um fator exclusivo, que foi o seu caso. Na sua família não havia nenhuma pessoa até então com diagnóstico de câncer. Exatamente. Aí existem outras causas, no meu caso foi diagnosticado como um câncer de origem hormonal. É difícil a gente entender isso, onde entram os hormônios na nossa vida, eu não tenho ainda um entendimento claro a respeito, mas depois que aconteceu, o nosso grande desafio é tratar e vencê-lo. As atividades físicas, a alimentação saudável, essa rotina que atribui tanta preocupação com a saúde, auxiliou e auxilia no seu tratamento? Auxilia muito, auxiliou também, né? Porque eu já tinha um organismo mais condicionado, mais preparado, uma musculatura, né? Um metabolismo já melhor, vamos dizer assim, né? Eu tinha um organismo mais forte. Então ele sentiu, mas ele sentiu com certa moderação. Claro que o câncer se manifesta de diversas formas, né? Todas as reações ao tratamento são bem particulares, é uma doença muito individualizada, mas sem dúvida tudo que a gente pode fazer para nos favorecer, né? Aumentar a nossa disposição, a forma como, o que nos motiva, né? A atividade física sempre me motivou. Então mesmo durante o tratamento eu continuei praticando corrida, participei de provas, né? Para manter a questão da autoestima lá em cima. Marie, para finalizar, qual o seu recado para as nossas telespectadoras que às vezes estão um pouco descuidadas em relação a essa consulta ao médico ou já teve o diagnóstico da doença e estão muito abatidas quanto à autoestima? Eu acho que a gente tem que olhar, né, ter sempre um exemplo, uma referência ajuda muito. Então, se eu puder ser uma referência para vocês, será com grande prazer, eu vou honrar muito essa imagem, mas está dentro de cada um. A gente tem que buscar o que nos toca, o que nos motiva, o que nos sensibiliza, porque cada um vai ter uma motivação especial, né? Então, tentamos encontrar cada uma nossa. Muito obrigada e pode ter certeza que você já é um exemplo de força e determinação para nós mulheres. Obrigada, obrigada. Em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações.
Cidadania é saber conviver com as diferenças. Ações penais contra autoridades como governadores, desembargadores, conselheiros e membros de tribunais são julgadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Reduzir etapas e diminuir o tempo de tramitação, sem interferir no processo legal, acelera os julgamentos que precisam ter fim. A lei prevê penalidades para quem excede na quantidade de recursos para adiar o resultado final da ação. É o STJ no combate à corrupção e à impunidade. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. E para falar sobre a campanha Outubro Rosa e sobre a prevenção e tratamento do câncer de mama, nós vamos conversar agora com a presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia na Regional Goiás, doutora Rosimar Macedo. Muito obrigada por participar do programa Você Mais Saudável. É um prazer. Vamos conversar sobre um assunto que não é muito agradável, mas que é muito importante. Doutora Rosimar, o câncer de mama, ele tem várias causas, a hereditariedade, a questão dos hábitos, tanto alimentares quanto a prática de exercício físico, a falta da prática de exercício físico, contribuem para a instalação, para o desenvolvimento do câncer de mama? Essa pergunta sua é muito importante porque as pessoas tendem a pensar que o câncer de mama é uma doença que só vem de família muitas vezes. Eu só preciso de me preocupar se tem alguém na minha família que teve câncer de mama. Isso não é verdade. Somente 10 a 15% das pessoas que têm câncer de mama têm um câncer porque ela recebe da família, de uma forma de herança, uma predisposição para câncer de mama. A maioria, 90% das pessoas que têm câncer de mama não recebe essa doença pela família, ela desenvolve a doença. E alguns fatores podem realmente aumentar a chance de câncer de mama. Primeiro, por sermos mulher, nós temos 100 vezes mais chance de ter câncer de mama do que os homens. A obesidade é um fator importante, o alcoolismo é outro fator extremamente importante. E outros fatores, como o fato da mulher nunca ter engravidado, também é uma situação que a gente tem que se preocupar. Mas o câncer de mama não é uma doença só de um fator, mas sim de vários fatores. Doutora, a disfunção hormonal também contribui com esse quadro? Na verdade, a maioria dos cânceres de mama ele tem um link com hormônios. Eles sobrevivem por hormônio, mas na verdade não é por uma desfunção de algum hormônio. É que o hormônio alimenta alguns tipos, a maioria dos tipos de câncer de mama. Então é como se fosse um foguinho, na verdade, para fazer uma chama aumentar. Mas isso não tem uma relação com alguma disfunção hormonal, são situações diferentes. Disfunção hormonal é uma coisa e nós temos vários tipos de hormônio e o câncer ser alimentado por alguns tipos de hormônio é uma outra situação. E quais são as situações mais características ligadas a essa questão dos hormônios que vêm a gerar o câncer de mama? Uma preocupação que nós temos com o hormônio é principalmente na paciente na menopausa, quer dizer, quando a mulher para de menstruar, por vezes essa mulher começa a ter alguns sintomas da falta do hormônio, como principalmente a onda de calor, pode ter um ressecamento vaginal, alteração do sono e por vezes o ginecologista precisa de lançar a mão do hormônio. Quando a gente avalia hormônio e mama, a gente pede para que essas pacientes utilizem por um período de até 5 anos. Depois disso, tem que ser avaliado caso a caso para necessidade de continuidade ou não da reposição hormonal. Mas a gente precisa de analisar cada paciente individualmente, porque existem algumas pacientes que chegam a 5 anos, que seria o período que a gente pediria para a paciente parar o hormônio, e essa paciente já tem muito sintoma. E por vezes ela precisa de continuar esse hormônio por mais um tempo. Então é muito importante que a mulher procure o ginecologista e discuta o risco e o benefício de se usar a reposição hormonal por mais de 5 anos. Doutora, o câncer de mama ele é o segundo tipo mais frequente, não só na população brasileira, mas na população mundial e, como a senhora mesmo mencionou, afeta principalmente as mulheres. Mas também pode, de maneira mais rara, pode afetar os homens?
Isso, na verdade, como eu disse, o câncer de mama é 100 vezes mais frequente na população feminina, porém, a gente tem sim história de câncer de mama em homem e quando acontece, existe uma preocupação maior no sentido se esse câncer tem alguma relação genética, familiar, na verdade, de herança. É raro, mas pode acontecer. Então, o homem que percebe um nódulo na mama ou alguma alteração no bico do peito, como se fosse uma feridinha, uma vermelhidão, é importante sim que ele procure ajuda. Doutora, o prognóstico ele é positivo quando esse nódulo detectado no início, quando a doença é detectada no início. Esse fator ele levanta essa conscientização, essa necessidade de haver a conscientização de consultar periodicamente tanto o mastologista quanto o ginecologista? Você tocou num assunto muito importante. As pessoas tendem a pensar que o câncer de mama é só nódulo e na verdade não é. O câncer de mama ele pode se manifestar de outras formas. O nódulo é a mais frequente. Como fazer o autoexame? O autoexame, na verdade, é nós tocarmos a mama, seja em movimentos circulares, seja do centro para a parte lateral da mama, não importa, mas o importante é que se palpe toda a mama, observando se tem algum local que a pele está diferente, avermelhada, se está fazendo alguma covinha, ou se algum lugar a pele está estufada, se tem alguma lesão, alguma ferida no bico do peito. Se eu não encontro nada, eu vou palpar a mama, circular ou movimentos radiais, procurando ver se encontra algum nódulo. Aqui a gente consegue, nesse modelo, quando a paciente toca, perceber que tem um nódulozinho que nós palpamos aqui. É importante palpar toda a mama, nem sempre o fato de ter um nódulo significa que é um câncer de mama, mas ele tem que ser visto. E além de palpar a mama, nós temos que também examinar as axilas, porque existem alguns nódulos, alguns cânceres de mama que podem começar na axila. E no final, a gente aperta o bico do peito e vê se sai alguma secreção. Saída de secreção vermelha escura ou vermelho escuro ou claro ou transparente, nós devemos procurar ajuda. Com certeza, o caminho para que a gente possa fazer com que as pessoas tenham o melhor prognóstico, ou seja, tenham uma chance menor de morrer por câncer de mama, é descobrir essa doença no momento inicial. Se nós conseguimos descobrir a doença no momento inicial, a chance de morte por câncer de mama ela é infinitamente menor. Daí a importância da mamografia. Isso nós estamos falando em diagnóstico, mas nós temos que pensar também que a gente pode evitar que a doença aconteça e não simplesmente fazer o diagnóstico precoce. Como que eu posso evitar que uma pessoa venha a ter câncer de mama? Fazer atividade física, que reduz até em 23% a frequência para câncer de mama, uma alimentação saudável, evitando gordura de origem animal em excesso. A amamentação, além de ser um fator de proteção para o bebê enorme, para a mama também é importante no sentido de redução de risco para câncer de mama e evitar o álcool em excesso, ou seja, ter uma boa qualidade de vida, mantendo o seu peso ideal, que é o que é tão dito pelos cardiologistas para redução do infarto e das doenças cardiovasculares, também tem o mesmo peso para a mama do ponto de vista de redução de chance para câncer de mama. Então são duas coisas. Ter uma atividade saudável para evitar que a doença aconteça e, se a doença acontecer, fazer com que a gente descubra precocemente. Como? Fazendo mamografia. Doutora, agora sim, além dessa adesão à vida saudável, à prática de atividades físicas contribuir para o não desenvolvimento do câncer de mama, também auxilia, caso a pessoa venha a desenvolver um tratamento mais eficiente, a pessoa que adere a uma vida saudável, ela tem um tratamento mais positivo, um tratamento melhor? Inclusive, além de facilitar o tratamento, é importante, por exemplo, as pacientes que perdem peso depois de um diagnóstico de câncer de mama, elas têm uma chance maior de sobreviver da doença. Então, a perda de peso é um fator importante para a redução de morte de câncer de mama das pacientes que tiveram câncer de mama. Além disso, a prática de tudo aquilo que faz com que essa paciente tenha uma qualidade de vida melhor. Tratar de um paciente que tem uma autoestima elevada, de um paciente que quer viver, é mais fácil para toda a equipe, para a família, para ela, para toda a equipe, e com certeza isso pode colaborar facilitando a convivência com uma doença que marca tanto como o câncer de mama. Além dessa consulta periódica ao médico, é importante que o próprio paciente
também auxilia os profissionais fazendo o autoexame e nesse reconhecimento do próprio corpo de algo que é incomum? Se a gente pudesse traçar algumas estratégias, nós podemos dizer que é importante que a mulher primeiro faça o autoexame, que é palpar a própria mama uma vez por mês, logo depois, mais ou menos 7 dias depois da menstruação. Segundo, que ela vá ao ginecologista ou mastologista uma vez por ano para ter suas mamas examinadas. E terceiro, que faça mamografia a partir dos 40 anos anualmente. Lembrando que só o autoexame, o fato de você tocar a sua mama e não encontrar nada, isso não nos dá segurança de que está tudo bem. É importante que ela se toque, é importante que ela perceba que tem mama, que ela tem que cuidar desta mama, mas é extremamente relevante para a redução de morte de câncer de mama que ela faça uma consulta médica e que ela faça mamografia uma vez por ano. Doutora, qual o seu recado para o nosso telespectador, para finalizar, que diz respeito a essa campanha que tem como foco a prevenção e o tratamento, o diagnóstico precoce, que é a campanha Outubro Rosa? É importante que a gente tenha atitude diante de uma situação como essa. Nós, mulheres, precisamos de ter atitude, de sairmos da nossa situação de conforto ou do medo de realização da mamografia e fazermos o exame. Se eu tenho dificuldade de fazer esse exame, que eu tenha atitude de buscar isso, porque é um direito nosso a realização de mamografia depois dos 40 anos, uma vez por ano. Se eu fiz meu exame e não consigo, tem algo alterado e eu não consigo ter acesso a um médico, que eu tenha atitude de buscar isso. Que eu tenha atitude de não deixar com que o medo ou alguma dificuldade impeça que um diagnóstico precoce aconteça. Do mesmo jeito que nós precisamos dessa mesma atitude do ponto de vista governamental, da atitude, na verdade, de todas as pessoas que de uma forma ou outra estão vinculadas à saúde da mulher. Doutora, muito obrigada pela participação da senhora e pelas orientações que a senhora disponibilizou aqui aos nossos telespectadores. Eu que agradeço, que nós tenhamos não só um outubro, mas uma atitude rosa por toda a nossa vida. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. O mundo do trabalho causa danos à saúde e ao desenvolvimento de quem ainda não está preparado para esta rotina. O trabalho infantil rouba da criança o tempo para brincar, estudar, aprender e aproveitar a infância. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Todo cuidado é pouco na hora de enviar fotos, vídeos ou bater papo pela internet. Você sabe com quem seu filho conversa pela internet? Nem ele. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. E o programa Você Mais Saudável está de volta e para continuar a falar sobre a campanha Outubro Rosa, nós vamos conversar agora com o Dr. Sérgio Augusto da Conceição, ele que é chefe da residência de cirurgia plástica aqui do HGG e também é secretário da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Goiás. Dr. Sérgio, muito obrigada por nos receber aqui no HGG. Por nada, é um grande prazer. Dr. Sérgio, vocês é um hospital de referência, tanto na área de clínica, mas também na área de cirurgia.
Qual é a importância de ter a disponibilização desse serviço também na área de reconstituição mamária, haja vista que o tema desse mês é o Outubro Rosa? Bom, para os telespectadores, o Outubro Rosa é um mês em que a medicina, a cirurgia no Brasil acaba sendo divulgado esta forma digamos assim, de prevenção do câncer de mama. Então a gente estimula com que as mulheres procurem os seus médicos e façam essa prevenção, com que a gente consiga diagnosticar e tratar esses tumores numa fase precoce. O Hospital Geral de Goiânia é um hospital muito bem estruturado no atendimento, como você disse, dos pacientes, não só clínicos quanto cirúrgicos. E nós da cirurgia plástica estamos agora em associação com a mastologia, fazendo um aumento desse tipo de tratamento, que a gente sabe que a demanda é muito grande aqui no nosso estado, e esse tratamento é da reparação do câncer de mama. Então a mastologia, os pacientes chegam ao hospital encaminhados para a mastologia, que fazem esse diagnóstico desses nódulos. Os nódulos benignos são retirados, os malignos, às vezes, na grande maioria das vezes, tem que se retirar a mama toda, e nós da cirurgia plástica entramos em conjunto para fazer essa reparação. Doutor Sérgio, agora é importante destacar que esse trabalho da cirurgia plástica, ele não é ligado só à questão estética, mas também traz, de certa maneira, um bem-estar para a paciente, auxilia no processo de recuperação? Você não tem dúvida, você tocou num ponto muito importante. Antes, há muitos anos atrás, a cirurgia reparadora da mama era feita num tempo mais tardio. Então, assim, o paciente tirava as mamas, a mama que estava cometida com câncer, ou uma ou as duas, fazia o tratamento complementar, que é a quimioterapia, a radioterapia, e aí ela fazia essa reconstrução num tempo tardio. Em média, acabava sendo após o primeiro ano de tratamento, ou seja, daquela retirada. Então a mulher convivia mais de um ano sem aquela mama, durante vários anos, e a gente percebeu que com a evolução e o tratamento imediato, ou seja, retira as mamas e faz essa reconstrução, houve uma melhora acentuada na parte psicológica dessas mulheres. Elas se sentem mais confortáveis, elas se sentem mais alegres, felizes, e a gente sabe que essa parte psicológica é muito importante na recuperação da paciente. Então, hoje, a gente tenta dar essa prioridade, mesmo aqui no serviço público, para essas pacientes. Eu falo serviço público pela grande dificuldade que existe, a demanda grande de pacientes que tem. Então, nós oferecemos para essas pacientes essa possibilidade de reconstruir logo após a sua cirurgia, e a gente sabe do grande caráter psicológico benéfico que causa para essas pacientes, essa reconstrução imediata. Existem casos de que haja restrição dessa reconstituição mamária? Tem algum caso específico que ela não possa ser feita? Sim, existem. Assim, um dos exemplos, às vezes, um tumor muito avançado. Então, vocês imaginam que, às vezes, alguma paciente já tem um tumor em que ele já existe, às vezes, as metástases, ou seja, é a progressão daquele tumor para as outras áreas, e às vezes é um paciente mais debilitado, é um paciente que precisa fazer uma cirurgia, digamos, às vezes mais radical, de retirar aquelas mamas, ir na região da axila, às vezes esvaziar, que a gente chama aquelas axilas. É um paciente, às vezes, com uma idade que às vezes não favorece, ou mais idoso, ou então que já está num processo assim debilitado. E a associação com a cirurgia plástica acaba a reconstrução mamária estendendo aquele tempo. Então, nesses casos específicos e alguns outros, às vezes alguma paciente que tem algum tipo de patologia, algum problema de saúde que às vezes é necessário que a cirurgia seja feita num tempo mais curto, às vezes a gente prioriza só a ressecção da lesão tumoral, tira aquela lesão, aquele câncer, aquele tumor, faz o tratamento, e aí sim, infelizmente, não fazendo essa reconstrução imediata, mas o paciente entende que aquilo foi uma prioridade em função da sua saúde, para que o tempo cirúrgico não seja estendido, não seja prolongado. Então existem essas situações e mais algumas que a gente acaba fazendo isso. Doutora, agora, para finalizar, vocês aqui do HGG, em parceria com a área de mastologia, vai estar nesse mês de outubro realizando ações também preventivas de combate ao câncer de mama? Sim.
Isso é importante, isso que vocês estão fazendo, essa divulgação, eu acho isso muito bom e a gente serve isso de alerta a todas as mulheres, especialmente nesse mês. E nós aqui estaremos fazendo durante esse mês mutirões, não só das retirada de nódulos, os nódulos, digamos, benignos, quanto os malignos, e junto da retirada desses malignos, nós da cirurgia plástica estaremos fazendo as reconstruções mamárias, sejam elas em conjunto com a própria mastologia ou as pacientes que estão na fila que tiraram essas mamas já há algum tempo e estão esperando para fazer essa reparação. Então nós vamos incluí-la preferencialmente. Isso aí é um tratamento contínuo, não só esse mês, mas ao longo desta continuidade dos meses subsequentes, nós continuaremos fazendo isso, mas nós estamos dando uma prioridade justamente para divulgar esse Outubro Rosa. Ou seja, melhor do que remediar, a melhor iniciativa ainda é prevenir, né, doutor? Você não tenha dúvida. Então, assim, eu estimulo a vocês, todas as mulheres, que façam, que procurem o seu ginecologista, o seu mastologista regularmente, anualmente, façam os seus exames. As pacientes que normalmente não atingiram 35 ou 40 anos, dependendo do caso, que façam somente a ultrassonografia mamária, e as pacientes que têm dessa idade para frente, que associa essa mamografia, mas o seu médico vai te orientar. Então, sempre procure o seu médico, sempre apalpe suas mamas durante o próprio banho, quando estiver deitada na sua cama, e procure alguma alteração que existe no mamilo, no bico do peito, ao redor de todas as mamas, na região axilar, e quaisquer sinais de alterações, mesmo dentro desse período que eu estou citando, procure o seu médico para que faça essa prevenção. Dr. Sérgio, muito obrigada pela sua contribuição aqui com o programa Você Mais Saudável. Eu que agradeço. Vinda por ferir com a mão, essa delicadeza, a coisa mais querida, a glória da vida.